Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AVC Cast, o primeiro podcast sobre o acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata atualmente no Brasil e a doença que mais incapacita no mundo inteiro. E hoje a gente vai fazer um episódio super especial com dois colegas da enfermagem, são dois enfermeiros que estão aqui hoje, vão falar com vocês algumas coisas sobre a importância da enfermagem nesse atendimento do paciente com um acidente vascular cerebral. Temos aqui a Anelisa Magoso, ela é enfermeira pela Universidade do Oeste Paulista, de Presidente Prudente, em São Paulo. Ela tem especialização em enfermagem na emergência e especialização em enfermagem no processo de doação e transplante de órgãos e tecidos. Trabalha no Hospital Santa Isabel já há 12 anos, em Blumenau, e ela é a atual coordenadora da unidade de AVC do Hospital Santa Isabel. Temos também o enfermeiro Aderson Ribeiro, que ele é enfermeiro pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, tem pós-graduação em enfermagem em doação de órgãos em doação e transplante de órgãos e tecidos. Está atuando no Hospital Santa Isabel há 11 anos no serviço de emergência. Seja bem-vinda, Ana. Boa tarde, obrigada pelo convite. Seja bem-vindo, Aderson. Obrigado, doutor, pelo convite e uma ótima tarde. Joia. Então, a gente vai começar hoje falando sobre o paciente com AVC quando ele chega no hospital. Esse paciente, Aderson, geralmente ele vai chegar e ele vai ir imediatamente ao pronto-socorro. Queria te perguntar duas coisas. Esse paciente, normalmente, ele chega como? Ali no pronto-socorro. E no momento que ele chega, como que é feito o primeiro atendimento desse paciente? O paciente ele tem dois meios de chegar no hospital, ou de ambulância, de APH, ou por meios próprios, né? Aí entra pela porta principal da emergência. O paciente, a partir do momento que ele entra, que é identificado, ele relata a queixa dele, é identificada a suspeita do AVC, ele passa pela classificação de risco, que é uma triagem, onde identifica o risco maior do paciente. Então, ali a gente vai ver sinais e sintomas do paciente, a queixa, o tempo que está percorrendo já dessa queixa e starta o atendimento dele para a parte médica, encaminhado para a sala de emergência, né, que a gente chama, conhecida sala vermelha, e ali é dado os próximos passos desse atendimento do paciente. Ótimo. Você falou APH, é isso? O que quer dizer APH? APH é os meios de atendimento em casa, né? O SAMU, e outros afins, bombeiro também, né? E algumas empresas particulares que tem na cidade também. Muito bem, então o paciente, ou ele pode ir de carro, com algum familiar ou algum vizinho, né? Sim. Ou alguém que socorreu e levou esse paciente, ou ele pode ir pelos bombeiros, pelo SAMU, ou algum serviço de ambulância da Unimed, ou de algum convênio ou plano de saúde, certo? Isso. Joia. E você falou sobre classificação de risco. Ana, o que é a classificação de risco? O Aderson já deu alguns exemplos para a gente, né? E esse paciente com um AVC, com a suspeita de um AVC, que ele falou muito bem, a gente não dá o diagnóstico de cara, a gente suspeita, né? Como que é a classificação desse paciente? Quem faz a classificação? É um enfermeiro, é um médico, é o porteiro? Como é que é? Então, a classificação, o paciente chega, ele vai realizar a ficha, né? Abrir a ficha para iniciar o atendimento. Ali ele já vai dar alguns sintomas que ele está apresentando. A partir disso, ele entra para a sala de classificação e aí vai ser triado pelo enfermeiro, né? E aí é onde vai verificar pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, e o enfermeiro vai observar quais são as queixas que esse paciente está apresentando. Então, são alguns sintomas clássicos, né, que a gente costuma dizer. Então, o paciente tem a fala arrastada ou enrolada, tá com a boca torta, né? São sintomas que a gente procura passar para as pessoas de uma forma simples, para que elas já possam identificar. Então, não estou conseguindo movimentar um lado do corpo, um membro, né? Então, são sintomas que podem indicar que esse paciente está tendo um AVC. E aí, a partir disso, é realizada a triagem e o paciente, como o Aderson colocou, a gente dá o start para o médico vir avaliar e aí dá sequência no atendimento. Joia. E o paciente que tem algum desses sintomas? Por exemplo, o paciente chegou lá e o familiar relata que tem 2 horas que ele ficou com o lado do corpo paralisado. Esse paciente ele tem prioridade em relação aos outros ali na triagem? Ele vai ser triado e aí ele é passado para a sala vermelha, né? Para poder receber o atendimento. E aí, a partir dali, é que vai ser definido a gravidade, né? Qual
vai ser o método de tratamento, enfim. Ótimo, então tá bom. Então esse paciente chegou, ele foi para essa sala, né, a sala vermelha, a sala da emergência, né? Cada lugar tem um nome, hospitais usam outros nomes, né? E ele foi para essa sala especial. E aí qual é a importância de a gente ter um enfermeiro ativo ali para atender esse paciente que acabou de chegar? Certo. Então, a partir desse momento que o paciente deu entrada para dentro da sala vermelha, ele é considerado um paciente em estado de emergência. Então, é feito o teste da glicose nele, né, para descartar que esteja baixa, que ela também simula alguns sinais. E a partir desse momento a gente também inicia o protocolo de AVC, que existe instituído na emergência. Então, ali a gente chama a equipe multi, médico, é acionado o laboratório, é acionado o pessoal também do CDI, né, o Centro de Diagnóstico, para estar fazendo esses exames e identificando, né, dando um diagnóstico preciso para esse paciente, para poder dar a continuidade do tratamento adequado. Joia, que bom que você falou isso, porque o único exame que a gente é obrigado a fazer inicialmente nesse paciente, antes da tomografia, do exame de imagem, é um exame da glicose, que é feito um furo no dedo, é a glicemia capilar que a gente chama, e quando ela realmente está muito baixa, ela pode simular, ela pode dar sinais do paciente com AVC e a gente tem que corrigir essa hipoglicemia primeiro, né? Então, Aderson, você falou que aciona a equipe, aciona a parte da imagem, do setor de imagem, né? E em relação à punção de veia, é feita alguma punção de veia desse paciente? Como é que é? Sim. De imediato, né? Então, quando inicia o protocolo, ele tem, cada profissional tem sua função específica para estar realizando para o protocolo e o atendimento do paciente ser mais ágil. Então, faz o exame da glicose e em seguida é puncionado um acesso venoso para esse paciente. Instala uma fluidoterapia, se possível já deixar 2 acessos, né, bem perfundidos, calibrosos, já deixa de início e em sequência vai para dentro da CDI para estar fazendo uma tomografia de crânio. Legal. E é importante frisar isso, porque sempre que for possível, a gente deve puncionar 2 acessos nesse paciente, tá? É importante que a gente tenha 2 acessos. E Ana, por que é importante a gente ter 2 acessos venosos nesses pacientes? Primeiro, por conta do exame, né, da tomografia, posteriormente ele pode vir fazer a angiotomografia e por conta das medicações que esse paciente pode vir a receber, né? Então, aí é importante garantir 2 acessos. Ótimo. E é importante também falar que às vezes o paciente perde um acesso, né? Muito comum a gente estar ali no hospital, fui fazer um medicamento, nossa, esse acesso saiu do lugar, às vezes o paciente se mexe, né, desloca mesmo. Sim. Então a gente garantir um segundo acesso facilita bastante a nossa vida. E você já falou, Ana, uma coisa muito importante, que pode ser que esse paciente venha precisar de um exame com contraste, uma angiotomografia, que é um estudo dos vasos que a gente faz nesses pacientes, né? Para estudar os vasos tanto do pescoço quanto da cabeça, do cérebro. E a gente tem que esperar o exame de sangue para ver como está a creatinina, como está funcionando o rim desse paciente, para injetar o contraste lá no setor de imagem? Não, nesse caso não. Como é uma suspeita de AVC, então nesse caso a gente não espera o exame da creatinina. Como se a gente assumisse um risco, né? Diagnostica o paciente, aí depois a gente tem outros métodos para recuperar essa parte, né? Da função renal. Mas o primordial é diagnosticar o paciente. Ótimo, realmente o mais grave para ele agora é ele ter um AVC e a gente não fazer um diagnóstico correto, né? Ou então que ele possa se beneficiar de um tratamento específico, que aquele exame com contraste vai nos ajudar bastante. E queria eu que todos os enfermeiros tivessem essa visão, né, que vocês têm, porque vocês lidam com isso e trabalham com isso o tempo todo, de ajudar a gente também a ser enfático nessa hora, de que não precisa, que o médico também assume essa responsabilidade, né? A gente assina um papel assumindo isso, porque o efeito que ele vai ter, que ele pode vir a ter no contraste é muito menor do que o benefício que ele vai vir a ter, né, com isso. Então é importante a gente entender a importância do exame. Bom, então tá, Anderson, o paciente chegou, foi triado por um enfermeiro, foi lá para dentro na sala de emergência, o enfermeiro também acompanhou esse paciente lá. Quando ele vai para a tomografia, o enfermeiro do pronto-socorro também auxilia nisso, ele participa desse processo ou não? Ele só fica ali no pronto-socorro e pronto? Sim, o enfermeiro também participa de todo esse processo, né? Um paciente considerado de risco, então tem que ter um enfermeiro sempre junto acompanhando.
vai a equipe de enfermagem, vai a equipe médica, junto até realizar o exame na tomografia. Muito bem. Aí é feito o exame na tomografia e ali mesmo foi identificado que o paciente tem alteração neurológica, o médico viu a tomografia. Muitas vezes esse primeiro exame ele vem normal. A gente não vê um AVC de cara muitas vezes, né? E quando a gente faz o estudo dos vasos, a gente pode ver ou não uma oclusão de vaso. E mesmo assim o paciente está tendo um AVC. Nesse momento, Aderson, existe algum remédio, alguma coisa que a gente pode fazer por esse paciente ali? É o mais recomendado, ou se espera de novo o laudo do exame, mesmo o médico já tendo olhado na tela, ou o paciente volta para a sala de emergência? Como é que é normalmente o ideal? O ideal, né, o médico neurologista está acompanhando o exame, ele já vê essa imagem, ele já tem os dados com a família, né, então ele toma a decisão de realizar um tratamento chamado de trombólise, né, que utiliza a medicação de alteplase. Então, o ideal é já no momento em que tomou a decisão do tratamento, iniciar de imediato. Pode ser feito já ali mesmo na tomografia. Ótimo, isso é muito importante por um dos fatores também da gente ter 2 acessos, né? Como a Ana falou, que o paciente pode vir a precisar de uma medicação que é um trombolítico, que é o alteplase, né? E o trombolítico, o objetivo dele é ele dissolver o coágulo, que se formou ali entupindo uma artéria que leva sangue ao cérebro. Então, muitas vezes a gente consegue altas taxas de sucesso com essa medicação e quanto mais rápido a gente fizer, melhor. Então, Ana, qual que é, na sua opinião, a importância de ter um enfermeiro ativo ali naquele primeiro atendimento do paciente? Bom, o enfermeiro ativo, ele vai garantir que esse paciente ele possa ter o tratamento adequado e que o tempo ali, ele seja diminuído, vamos colocar assim. Ele vai diminuir o tempo dessa janela que a gente coloca do AVC, né? Porque se o enfermeiro ele é bem capacitado e ele já identificou ali na triagem, já deu o start em todo o protocolo do AVC, isso contribui para diminuir realmente o tempo. Então, quanto mais ágil for o enfermeiro, né, essa capacidade dele identificar, né, de agilizar as coisas dentro da sala vermelha, de encaminhar o paciente para o exame, melhor para o paciente, né? Ótimo, com certeza. Quanto mais rápido for isso, melhor para o paciente. O objetivo sempre é o paciente, né? O nosso objetivo é que o paciente seja o centro das atenções naquele momento e nós todos estejamos trabalhando para que ele fique bem. E, Aderson, a gente identificou, então, nesse caso específico, que o paciente tem uma oclusão de um grande ramo que leva sangue ao cérebro. O que a gente pode fazer em benefício desse paciente? Certo. Como a Ana já colocou anteriormente, pode iniciar a trombólise, né, dentro do período, e também existe um outro procedimento chamado trombectomia, que é realizada na hemodinâmica. E o que é a hemodinâmica? O que é esse procedimento, trombectomia? A hemodinâmica é um setor considerado um setor cirúrgico também, né, do hospital, em que ele tem alguns aparelhos, né, lá utiliza um raio-x, em que o cirurgião vai estar buscando esse trombo, procurando onde está essa oclusão com esse trombo, e ele pode utilizar de alguns processos para estar retirando esse trombo. Pode ser por aspiração e também pode ser, esqueci o termo agora, um stent. O stent, que ele vai pescar esse trombo e vai retirar esse trombo. Muito bem, então a gente tem essas 2 opções de tratamento, né? O paciente chega no setor de hemodinâmica, que é como se fosse um centro cirúrgico, né? E esse paciente, ele é feito uma punção, na maioria das vezes em uma artéria da virilha, e a gente sobe até o local da oclusão. E aí a gente faz ou uma aspiração do coágulo, que é o que eu prefiro fazer atualmente, com catéter de aspiração, ou então a gente pode usar também um stent, que é uma molinha que ele pode pescar esse coágulo e trazer também junto do vaso principal desse paciente, do vaso que estava acometido. Nesses casos, até aí na hemodinâmica, Anderson, o enfermeiro do pronto-socorro também acompanha? Como é que funciona esse processo? Sim. O enfermeiro, ele acompanhando esse paciente desde o início, né? Desde a chegada, que ele é feita a classificação, que ele vai para a sala vermelha, é dado start, ele vai junto, acompanhando até a CTI, até para fazer o diagnóstico de imagem, e ali, se o paciente ou retorna para a sala de emergência para fazer o tratamento, ou ele vai para a hemodinâmica, sempre acompanhado do enfermeiro. Ótimo, que coisa boa. E aí fez na hemodinâmica, então fizemos o procedimento, deu tudo certo, graças a Deus, foi um sucesso. Dali da hemodinâmica, normalmente, Ana, esse paciente,
ele vai para onde depois? Ele fica ali na hemodinâmica, ele dorme ali? Como é que é isso? Então, ele tem 3 caminhos, né? Ele pode retornar ao serviço de emergência, pode ir para UTI ou ele pode ir para a unidade de AVC, né? Às vezes acontece do paciente precisar de vaga de UTI, não tem a vaga disponível, então ele retorna para o serviço de emergência, que é onde tem a mesma aparelhagem da UTI, né? Que o paciente precisa. Ou ele pode estar indo para a unidade de AVC. Entendi, joia. Então, esse processo que o paciente ele sai da hemodinâmica, ele pode precisar de uma terapia intensiva, né? Ou ele pode ir para uma unidade de AVC. Quando o paciente está ali na hemodinâmica e ele vai até uma UTI ou até uma unidade de AVC, que é um setor específico que a gente já vai falar, quem acompanha esse paciente? É o mesmo enfermeiro lá debaixo do pronto-socorro ou é outro enfermeiro? Vai ser o enfermeiro da hemodinâmica que vai estar acompanhando esse paciente. Joia. Até a UTI ou até a unidade de AVC. Entendi. E Aderson, e como é que é? Vocês passam o caso de um enfermeiro para outro enfermeiro, assim como a gente vai passando o caso de médico para médico? Vocês também, quando você chega do pronto-socorro na hemodinâmica, você conversa com o enfermeiro ali da hemodinâmica? Como é que é isso? Exatamente, doutor. Mesma questão. A gente chega na hemodinâmica, a gente passa o plantão, né, como a gente chama. Então, passa todo o caso do paciente, o que aconteceu, os tempos de cada queixa, para o enfermeiro que está lá, está ciente por integral desse paciente. Então, ele recebe o plantão e vai dar continuidade do tratamento. Entendi. E provavelmente, então, o enfermeiro da hemodinâmica também vai passar esse caso depois para o enfermeiro, para onde o setor que o paciente for ir, né? Isso. Legal. E, Ana, então a gente já falou sobre uma unidade de AVC. O que é hoje uma unidade de AVC? Então, é uma unidade onde internam os pacientes que internam por suspeita ou com o diagnóstico já confirmado de AVC isquêmico, né? É uma unidade hoje que conta com 10 leitos, 5 femininos e 5 masculinos, todos os leitos são SUS, e aí eles internam para fazer o que a gente chama de rastreio, né? Para fechar esse diagnóstico. Ótimo. E esse paciente, então, que ele foi para uma unidade de AVC, o que tem ali numa unidade de AVC de especial? Por que é uma unidade especial hoje dentro do hospital e por que ela é tão importante no atendimento desses pacientes? Então, ali nós temos o que esse paciente vai precisar para aquele momento. Eu fiz uma trombólise, eu preciso ficar monitorizado, eu preciso então que fique verificando minha pressão, a frequência cardíaca, temperatura, saturação. Nós temos um monitor disponível para isso, né? Então, ela é específica por isso, por ter essa parte de monitorização ali. Joia. E além dessa parte das primeiras horas, o que é importante que tem ali que esse paciente vai se beneficiar também? Nós temos toda a equipe multi que vai estar passando ali nesse paciente, né? Não que não passe nas outras unidades, mas ali eles passam, né? E nós temos um round, que a gente costuma dizer, né? Onde o médico passa a visita com toda a equipe multi para a gente discutir os casos e poder estar definindo as terapias, as condutas para esse paciente. Então, quem faz parte dessa equipe multi? Isso. É o médico, é o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, né? O psicólogo, o serviço social. Então, é todo mundo que faz a rede de apoio para esse paciente e não só para o paciente, para a família também. Então, a gente passa essa visita e aí vai agir em cima do que aquele paciente está precisando mais naquele momento. Eu tô com um déficit para engolir, então a fono já vem e trabalha ali. Eu tô com o emocional abalado, a gente já chama o psicólogo para trabalhar ali. Eu vou ter uma alta provável, eu já preciso acionar o serviço social, eu tenho que ter essa visão enquanto enfermeiro. Esse paciente, ele tem condições de ir para casa? Como que vai ser o cuidado dele em casa? Então, é uma unidade especial, vamos dizer assim, porque tem toda essa rede de apoio ali. Ótimo, e é importante isso porque dentro da medicina, quando a gente vai estudar as coisas, a gente avalia muito as coisas que existem atualmente que têm níveis de evidência. Então, se eu fizer um tratamento, esse tratamento vai ser eficaz para aquele paciente ou não. E existem alguns graus de evidência baseado em vários estudos, né? E a unidade de AVC,
ela é o nível mais alto em medicina de evidência, que é o chamado nível 1A. Ou seja, quando o paciente vai para uma unidade de AVC, ele tende a ter um benefício de ir para aquela unidade, porque ali ele vai fazer vários exames e vai encontrar uma equipe preparada para atender aquele tipo de paciente, né? E o paciente, uma vez dentro da unidade de AVC, ele vai estar bem assistido por essa equipe que a Ana acabou de dizer, e isso vai ser importante no desfecho desse paciente depois, não inicialmente no momento. Os primeiros dias talvez não vai ter aquele benefício igual a gente esperava, mas no futuro com certeza ele vai se beneficiar disso, né? E Aderson, o paciente uma vez dentro da unidade de AVC, esse paciente ele fica ali do lado junto com uma família apenas, ou fica enfermeiros o tempo todo, tem enfermeiros 24 horas, ou à noite ele dorme sozinho, como é que é? A unidade, ela é considerada uma unidade de terapia intensiva, né, com um grau menor, mas também vai ter enfermeiro 24 horas, vai ter técnicos 24 horas e a família também que vai estar dando esse apoio para esse paciente, também fica acomodado junto. Isso é importante, ter a família junto, né? Sim. Porque às vezes o paciente está sozinho, ele fica mais angustiado, ele fica com medo, né? Sim. E ter um familiar ali nessa hora realmente é muito importante. E você falou, Ana, de alguns exames, né? Que o paciente faz um rastreio. Qual é a importância desse rastreio e quais são os principais exames feitos nesses pacientes? Então, o rastreio ele acontece justamente para saber por que esse paciente teve o AVC isquêmico, né? O que causou esse AVC. E os exames são, então, a tomografia na entrada, angiotomografia de pescoço e crânio, tomografia de controle, ressonância, alguns pacientes podem fazer, todos os pacientes fazem eletrocardiograma, ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, e alguns podem ir para a hemodinâmica para fazer a arteriografia. Muito bem, então é uma gama de exames, né? Que o objetivo você falou muito bem, é tentar definir por que aquele paciente teve um AVC isquêmico. E muitas vezes a gente consegue dar essa resposta para o paciente e também para a família, né? Ele teve um AVC porque ele tem uma alteração nas artérias carótidas que levam sangue para o cérebro. Não, ele teve um AVC porque ele teve uma arritmia do coração, ele tem uma fibrilação atrial e ali também já vai ser instituído o tratamento para isso. Então, isso é muito importante. Existem algumas recomendações que esses pacientes vão para o hospital o mais rápido possível, porque a gente tem tempos de tratamento. Então, para a gente injetar esse remédio na veia, que é o trombolítico, o alteplase, ideal é que a gente faça isso em até 4 horas e meia do início dos sintomas. A gente tem uns critérios que a gente tem que preencher também, né? Não é todo mundo que vai se beneficiar, mas a gente tenta fazer na maioria dos casos. E a gente tem um tempo também para levar esse paciente para a hemodinâmica, para o cateterismo, para tentar remover o coágulo. Idealmente nas primeiras 6 horas e em alguns casos até 24 horas. Então, quanto antes o paciente e a família procurar um hospital, maior a chance de ele ter um tratamento eficaz no começo. E aí eu te pergunto, Aderson, um paciente, infelizmente, esse paciente não foi para o hospital ou acabou indo para um outro atendimento e ele não foi transferido rapidamente para o hospital porque talvez não tinha leito ou porque não entendeu que era um AVC naquele momento, por uma série de motivos. Já tem mais de 24 horas. Eu não vou conseguir fazer um tratamento para esse paciente com medicação, eu não vou conseguir levar esse paciente para trombectomia na hemodinâmica. Vale a pena ainda assim esse paciente ir para uma unidade de AVC? Vale muito a pena, né? É muito importante isso também, porque alguns pacientes acham que depois de algum tempo, 2, 3 dias, já não vai mais importar, mas importa muito. Por quê? Identificar qual é o motivo, né? Primordial é identificar qual é o motivo e também ter todo esse apoio, essa rede de apoio que ele vai ter dentro da unidade, dentro do pronto-socorro, depois, posteriormente, lá na unidade de AVC, com toda essa equipe multi que vai estar beneficiando ele do tratamento, porque muitas vezes esse paciente vai desenvolver alguma sequela, né? Vai ficar com algum déficit, vai ter alguma dificuldade, então ali a gente vai poder instruir, tanto ele quanto a família, e como que vai ser em casa, porque nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Então ele vai ter dificuldade para caminhar, ele pode ter dificuldade para se alimentar, ele pode ter muitas outras dificuldades mais graves. Então ali a gente consegue dar um norte para o paciente
como que ele vai se cuidar, o autocuidado dele, e também ensinar a família a cuidar desse paciente, que também eles precisam desse apoio, né, de toda a equipe, e gerir isso ali no começo no hospital e depois dar continuidade em casa, e também está direcionando ele para a gente tem a rede do SAD, né, que é atendimento domiciliar. Então, ele também é direcionado para essa equipe para estar acompanhando ele em casa. Ótimo. Então, pessoal, temos que focar nisso. Eu espero que todos entendam isso. Não interessa o tempo que esse paciente já passou. Se ele já perdeu as primeiras horas, infelizmente, se isso aconteceu, não tem problema. Vá para o hospital. É importante que a gente tente identificar o motivo que causou, por que esse paciente teve um AVC, e também dar essas orientações, dar esse segmento do paciente para ajudar a gerir essa nova situação, né? E o Aderson falou muito bem sobre a importância de que esse atendimento é para o paciente e para a família do paciente, né? O que você observa, Ana, na sua prática hoje, da importância de uma orientação de várias pessoas da equipe multiprofissional? O fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, a enfermeira, o médico. Qual a importância desses profissionais para a família desse paciente? Como eu coloquei, é a rede de apoio, né? Quem vai direcionar essa família, porque eles vão precisar aprender a conviver com a vida após o AVC. Às vezes o paciente pode realizar o tratamento e voltar para casa sem nenhum déficit. Ótimo, maravilha, né? Mas nem sempre é assim, às vezes ele vai ficar com algum déficit. Então, é muito importante essa rede de apoio. O fisioterapeuta ajudar, como é que eu vou andar, como é que eu vou fazer em casa para me locomover, se essa perna eu não consigo movimentar, né? Então, ele vai trabalhar ali quais os movimentos que a gente já pode ir fazendo aqui, o que eu posso ensinar para a família para eles fazerem em casa, né? O enfermeiro já vai identificando onde esse paciente precisa de mais apoio. Em casa, ele vai precisar de apoio do SAD? Então, a gente já pode solicitando, né? Os pacientes que são de Blumenau, na verdade, a gente tem o SAD, né? Os demais pacientes de fora então, são encaminhados para a prefeitura, né? Que aí os postos de saúde, eles têm como auxiliar, e assim por diante. Então, o nutricionista avaliar como está a aceitação da dieta, né? A fono, ela vai avaliar, esse paciente pode comer qual tipo de dieta, né? Porque às vezes ele pode engasgar, ele não consegue engolir, né? E assim por diante. Então, dá um norte para a família, né? E tanto que todos os pacientes, eles vão de alta, eles não recebem só a alta da parte médica. A parte de enfermagem faz uma cartinha com as orientações da alta da parte da enfermagem. Então, se tem algum curativo, a gente orienta como que tem que ser realizado. Se vai para casa com sonda, que pode acontecer para receber a alimentação, a nutricionista vai passar e fazer toda a orientação dela, a fono também faz a orientação dela. Então, cada um tem a sua importância dentro do processo, né? Todo mundo tá ali, como a gente já colocou, pelo bem do paciente, né? Para que o paciente consiga o quanto antes ir de alta, o quanto antes se recuperar, né? Ter o mínimo de déficits ali. Ótimo. Então, é muito importante isso, que é difícil a gente ver uma orientação de alta de outros profissionais que não do médico, né? O paciente geralmente sai com aquelas recomendações, as orientações médicas, e nem sempre a gente consegue colocar tudo num papel nosso médico, né? A gente foca muitas vezes na doença, no que causou AVC, no tratamento medicamentoso, e esquece um pouquinho, não que a gente esqueça, né? Mas o nosso foco não é necessariamente esse nesse momento, que é das orientações sobre outras coisas. E por isso que trabalhar em equipe faz a diferença, porque o enfermeiro vai dar todas as orientações, o fonoaudiólogo todas as orientações, o nutricionista todas as orientações. Então eu acho isso incrível, e a gente vê uma melhora desses pacientes, né, muito grande depois no consultório, muitas vezes, que realmente o paciente foi bem avaliado, bem tratado, e o paciente saiu satisfeito dali, e o familiar também. Existem vários trabalhos que mostram que o paciente que tem um AVC, ele ficou com um lado do corpo paralisado, uma dificuldade de falar, esse paciente perde o emprego, ele não consegue trabalhar. Então ele vai receber um benefício
muitas vezes é menor do que o salário que ele recebia antes, e esse paciente não vai conseguir se cuidar sozinho. Então, ao invés da família contratar um cuidador, alguém da família sai do seu emprego para poder ajudar essa pessoa, né, esse ente querido ali nas suas necessidades. Então isso gera um impacto socioeconômico para o país muito grande, porque são pessoas que estavam muitas vezes em idades produtivas, né, para isso, e para a família mais ainda. Isso é uma coisa que realmente a gente vê na prática e que infelizmente acontece bastante, né? Não só, acho que o impacto emocional também, né? Porque você está na idade produtiva, teve um AVC, tem uma sequela, não vai poder trabalhar. Aí alguém da família em idade produtiva também deixa de trabalhar para cuidar em casa, porque não tem condições de pagar alguém. Então, às vezes você é o mantenedor dessa família, né? Exato. Então, como é que fica, né, o emocional? Por isso também da importância da equipe ali, né? Sim, e do psicólogo também, né? De todo mundo, mas do psicólogo também. Então, realmente é uma coisa incrível, né? A unidade de AVC. É uma unidade onde todos os hospitais deveriam ter essa unidade, nos hospitais que atendem AVC, e não é assim que a gente vê, mas nós estamos cada vez mais conseguindo ter melhores resultados, o pessoal está se preocupando um pouco mais, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu não sei se vocês perceberam isso, o Aderson, que já está há tanto tempo no pronto-socorro, quando chega um paciente ali no pronto-socorro com uma dor no peito e acha que está infartando, todo mundo vai em cima, enfermagem, médicos, equipes, né, gerais, meu Deus, é um infarto e tal, já faz um eletro, já liga para o colega cardiologista ou para o pessoal da hemodinâmica. E quando é um AVC, é um AVC, a pessoa às vezes não que não se importe, mas ela não sabe muitas vezes que existem tratamentos para aquele paciente, né? Principalmente em hospitais onde não tem essa rotina. Você já percebeu isso alguma vez, Anderson? Percebi já no começo, né? Já uma década atrás ali que eu estou no hospital, isso era muito visível, né? Então, a equipe, a parte cardiológica, ela já tinha um processo todo organizado, um protocolo todo organizado, né? E então, vendo isso, né, outras áreas também foram se aperfeiçoando, né? Hoje a gente tem instituído o protocolo de AVC no hospital, em que ele é a mesma sequência, né? O paciente chegou com dor no peito, qual é o primeiro passo? Eletrocardiologista. Então, o protocolo de AVC, quando a gente starta ele, lá no início, na classificação, ele também tem esse passo a passo, né? Realizar hemoglicoteste, o teste da glicose, chamar a equipe médica, chamar a neurologia, coletar os exames de sangue, tomografia, todo esse passo a passo, então, organizado, ele agiliza esse atendimento também. E isso veio, né, agregar muito para o tratamento do paciente. O protocolo, ele institui os tempos e qualifica o atendimento dentro da rede. Sem dúvida, o protocolo é essencial e isso que você falou é muito importante porque realmente antes a cardio já vem antes da gente, da neuro, né? Já com os protocolos das doenças coronarianas e a gente seguiu um pouquinho eles também e é importante entender que o protocolo ele vem para beneficiar o paciente. Então a gente tem estratégias que a gente agiliza o atendimento, otimiza o atendimento e com isso a gente tem um desfecho muito melhor do que aquele paciente que é atendido sem um protocolo. É claro que tem pacientes que fogem um pouquinho do protocolo, tá? Então é sempre avaliado caso a caso, paciente por paciente, mas quando a gente tem um protocolo fica muito mais fácil para a gente entender a dinâmica desse processo, né? E não ter que ficar um cobrando o outro. Já está tudo bem estabelecido e com isso o paciente vai ser o grande beneficiado, né? Então isso é uma coisa realmente muito legal. O que você vê hoje, Ana? Quais que são assim, os desafios da enfermagem nesse atendimento para o paciente com AVC hoje? Falando assim a nível geral, não só a nível de Blumenau ou do hospital que você trabalha. Eu acredito que a nível geral é fazer com que os profissionais eles saibam identificar os sinais e sintomas que aquele paciente está apresentando. Porque, por exemplo, ali na unidade de AVC, eu espero que todos eles sejam qualificados para identificar. Porque não que o meu paciente está ali, ele não vai mais ter AVC. Ele pode ter um novo AVC ali na unidade. Exato. E eu espero que a minha equipe ela tenha essa capacidade de identificar.
né? Então, chegou ali, o paciente estava alerta, estava conversando, dali 2 horas esse paciente não responde mais ou tá com a fala enrolada. Não é deixar para lá, opa, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui, né? Então, já agir em cima disso. Então, acredito que esse seja um dos grandes desafios. Ótimo. O que você acha disso, Aderson? Os desafios da enfermagem hoje nesse atendimento do paciente com AVC? O principal é a equipe qualificada, né? A equipe está qualificada, reconhecer previamente tudo, os queixas do paciente, né? E conseguir alinhar esse tratamento. E a comunicação entre a equipe, né? Que também tem essa dificuldade. Porque como são muitos profissionais, então essa comunicação, quanto mais efetiva, melhor. Mas esse é um grande desafio também que existe dentro de toda a rede, né? Isso dentro do hospital. E o outro desafio é realmente o paciente identificar esses sintomas que ele está tendo e ele ou a rede de familiares, né? Ou quem ele chamar atendimento de emergência, conseguir identificar e deslocar esse paciente, levar esse paciente para o hospital no menor tempo possível. Ótimo. E saber também onde levar, né? O hospital que já atende AVC, ele vai ter muito mais capacidade de identificar e tratar rápido esses pacientes. Sim, né? E também então, acho que dá importância para a queixa, né? Do paciente, do familiar, né? Na verdade. Sim, Não deixar passar. Às vezes eu acho que é só é uma bobagem. E não é, né? Principalmente paciente jovem, né? O paciente jovem também tem AVC. O AVC não respeita idade. É mais comum idoso? Sim, é mais comum idoso. Mas o paciente jovem também tem AVC. Então, a gente suspeitou de AVC, é AVC. É assim que eu tento ensinar as pessoas que eu faço treinamento, às vezes, acadêmicos, médicos e equipe de enfermagem multiprofissional, é que suspeitou de AVC, é AVC, até que se prove o contrário, né? Então, mesmo que for outra coisa, beleza, não tem problema. Mas a gente seguiu aquele fluxo. E é importante frisar também que você falou, Ana, que o protocolo também envolve pacientes internados. Porque o acidente vascular cerebral tem esse nome acidente porque é inesperado. Então, o paciente pode estar internado e ter um AVC. Sim. Ele pode já ter tido um AVC e ter outro, assim como ele pode estar internado por outro motivo. Às vezes ele veio para fazer uma cirurgia de vesícula, veio para fazer uma cirurgia de joelho e teve um AVC ali. Sim. Então, a gente também tem um fluxo, um protocolo para o atendimento desse paciente dentro do hospital. Bom, por último agora, saindo um pouquinho dessa parte de AVC, de ambiente de atendimento do paciente com AVC, queria que vocês falassem para as pessoas que estivessem assistindo e ouvindo a gente sobre a enfermagem, né? A gente está falando muito de pronto-socorro, hospital, unidade de AVC, mas quem pensa em fazer enfermagem ou quem está fazendo enfermagem hoje, Ana, quais são as opções para essas pessoas depois no mercado de trabalho hoje? Então, a enfermagem, ela faz parte de tudo, né, dentro da área da saúde ali. Então, se nós pegarmos a área hospitalar, então eu posso ser enfermeira no pronto-socorro, no centro cirúrgico, coordenar as salas cirúrgicas, né? Posso ser enfermeira na maternidade, no centro obstétrico, na central de material estéreo, né? Então, tem uma gama de locais onde eu posso estar trabalhando em clínicas cirúrgicas, ortopédicas. É muita coisa, né? Isso no ambiente hospitalar, no ambiente né? hospitalar. E fora do ambiente hospitalar, Aderson, tem também uma gama de locais que o enfermeiro Sim. pode trabalhar? Tem também. A gama também é muito grande, né? Temos enfermeiros em clínicas de atendimento, tanto prioritário quanto terciário. Temos o serviço público, que também abrange uma gama muito grande, né? Para a área da enfermagem. Ambulância, trabalhar com ambulâncias também, né? O APH, que a gente chama, né? E também pode trabalhar com a parte de professor, né? Sim. Da aula, curso de faculdade, técnico, também temos essa gama grande. É bastante coisa, né? Sim. Inclusive o Aderson é professor também, né, Aderson? Também. De curso de enfermagem, e já recebi você e seus alunos lá, né? Sim. Na hemodinâmica, e é importante mostrar isso para eles na prática, né? Sim. Que a gente está vivendo isso, muitas vezes a gente não teve essa oportunidade, muitas vezes ninguém mostrou isso pra gente, a gente teve que aprender na marra, né? Não. E a gente facilitar a vida, ensinar mesmo as outras pessoas, e a gente não ter medo de ensinar, porque a única coisa que a gente não pode carregar com a gente e deixar de oferecer é o conhecimento para o outro, né? Não adianta a gente ser egoísta e achar que vou ter o conhecimento só para mim, porque isso não é verdade, e a gente, quanto mais conhecimento a gente passa,
mais qualificadas outras pessoas ficam e a gente pode contribuir de alguma forma para ajudar um paciente no futuro, né? Sim. Então, eu queria, por último agora, Ana, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente, principalmente com o foco da prevenção do AVC. Né? O que é importante a gente fazer e ter para a gente não ter um AVC no futuro? Pode falar aqui, ó, para essa câmera. Então, assim, é importante dar atenção, né, para a sua saúde. É importante cuidar da pressão arterial. Se eu tenho diabetes, cuidar do diabetes, porque são doenças que podem fazer com que eu tenha um AVC. Praticar uma atividade física regularmente, né, ir ao médico para acompanhar os seus exames de laboratório. São ações que a gente pode estar fazendo para estar evitando. Muito bem. Mais alguma coisa, Aderson, para complementar isso tudo? Para a gente evitar um AVC? Também temos a questão do tabagismo, né? Que é muito forte, obesidade, algumas doenças do coração também que podem estar desenvolvendo e agravando a questão para ter esse AVC. Então é importante isso, pessoal, porque até 80% dos AVCs poderiam ter sido evitados se o paciente tivesse seguido alguma dessas medidas que os nossos enfermeiros colocaram aqui para a gente. Nos últimos episódios a gente tem alguns dos fatores de risco, a maioria deles modificáveis, né? Então quem tiver interesse também pode assistir os últimos episódios do AVC Cast. Ana, muito obrigado por estar aqui hoje, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi ótimo estar com vocês aqui nesses minutos. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Aderson, mais uma vez, obrigado, foi ótimo ter você aqui, né? E realmente a gente se encontra muito no hospital. E obrigado pela contribuição nesse episódio de hoje. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra sempre estar participando da sua presença também. Valeu, gente. Obrigado. Pessoal, então, nós estamos fazendo isso para que você se beneficie desse conteúdo e a gente consiga evitar pelo menos um AVC de alguma pessoa que ouvir esse episódio hoje, tá? Eu sou o Dr. Tiago Carvalho, sou neurocirurgião, neuroradiologista intervencionista e espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos episódios do AVC Cast. Um abraço e muito obrigado.